Do Caio Prado Júnior, e ele dizia o seguinte: tá bom, eu admito que aqui o ímpeto por reformas, etc., quando forçam o Estado, elas adquirem um caráter muito explosivo, muito rapidamente, e, portanto, elas já são, isso que a gente está observando por aí, elas já são rapidamente criminalizadas. Quer dizer, a criminalização de o que o pessoal diz, olha, estão criminalizando os movimentos sociais, tem íntima relação com a capacidade muito limitada de o Estado poder atender demandas concretas. Não pode. O Florestan dizia algo fundamental, ele dizia, olha, a democracia consiste precisamente no fato de o Estado ser testado pelas demandas dos de baixo e pela capacidade que tem de incorporar essas demandas. O conceito de democracia do Florestan está naquele pequeno livrinho Nova República. São 3 ensaios, onde eu acho que está lá, não sei se eu discuti aqui o conceito de, não, foi lá na PUC. Naquele livro tem o conceito de revolução democrática. O que é a revolução democrática do Florestan Fernandes? E lá o Florestan Fernandes, olha, porque essa formulação coloca em maus lençóis os liberais. Porque, diante do protesto popular, que é inexorável numa sociedade atravessada pela desigualdade, pela superexploração, o regime político é democrático ou não, na exata medida em que ele incorpora ou não as demandas das classes populares. Mas aqui nós observamos o contrário. A democracia está colocada sempre sob ameaça e a resposta do Estado é a criminalização, a repressão, como resposta, como primeira resposta. A tentativa de cooptação, mas em seguida a tentativa de cooptação já está articulada com a repressão sistemática de qualquer tipo de movimento. E agora com essa tendência de criminalização. Mesmo a Dilma, com essa legislação, como é que chama? Antiterror? Antiterror, o que é isso? É claro que a gente sabe que tem a pressão imperialista dos países centrais, mas o significativo é que o Estado adote isso. E mais significativo ainda, que não seja o Michel Temer, que seja o presidente Dilma, que foi objeto de tortura, de violência, de terrorismo de Estado, etc., que adote essa lei. Como explicar isso para além da pusilanimidade da Presidente, da sua vacilação política, da fortaleza teórica e política da base aliada e de todas as misérias? Tem que explicar por que isso se viabiliza, tem que ter uma explicação mais profunda, por que isso atravessa todo o governo. É exatamente por esse caráter dependente do Estado latino-americano e nessa feição particular. Então eu digo, aí, e como superar isso? Nós ficamos observando esse projeto de pesquisa, ele tem que observar, ele tem que articular aqui, eu mencionei rapidamente, essa dialética que existe entre política pública, reforma e revolução. Isso é muito importante, muito importante. Entre política pública, fazer política pública, então todas as dimensões da política pública, como isso tem que estar inexoravelmente articulado com as grandes reformas estruturais e, por sua vez, como essas reformas só são sustentáveis se estiverem amparadas num programa da Revolução Brasileira, um programa de transição para o socialismo. Não existe outra possibilidade. Aqueles que querem, eu digo muito claramente agora, nós entramos num tempo que o liberalismo de direita está em dificuldade também, e o liberalismo de esquerda também está em dificuldade. Por quê? Porque aquela crença que foi muito disseminada entre nós, aqui e em outros países latino-americanos, que políticas públicas mais ou menos consistentes, mais ou menos fortalecidas de alcance, poderiam eliminar essa imensa desigualdade a qual nós estamos submetidos. Isso fracassou por completo. Essa possibilidade não existe mais. Segundo, deixou uma lição muito clara, que essas políticas públicas só podem ser vitalizantes se estiverem articuladas com um processo de grandes reformas. Não dá para fazer. Eu quero dizer o seguinte, para fortalecimento da agricultura familiar, só se tiver em curso uma reforma agrária, porque senão é o avanço do latifúndio. E é claro que para fazer um programa de agricultura familiar, fazer a reforma agrária, só se estiver articulado com uma revolução social. Então, são épocas que, me aproximando aqui, que condensam essa experiência e colocam para quem está pensando. Por isso que eu digo que não é
um postulado doutrinário que eu estou dizendo aqui, que o ponto de partida e o ponto de chegada é a Revolução Brasileira. É uma exigência desse tempo aqui. Desse tempo que nós estamos vivendo. E que está cada vez mais se acelerando. O que é o trágico aqui para todos nós? É que o grau de consciência e organização das classes subalternas do Brasil é muito incipiente ainda para o ritmo, para a aceleração da crise. E para as saídas que a classe dominante global, os Estados Unidos, e as classes dominantes aqui, na Avenida Paulista, já estão implementando. Daí que o tempo para nós corre, entendeu? E aí que aquele conto do Darcy Ribeiro, que aqui não há tempo para o intelectual fazer palavra cruzada, ganha uma dimensão extraordinária. Temos que apressar isso aqui. E para apressar isso aqui, nós temos que abandonar todas as inibições acadêmicas que até agora controlaram o nosso tempo, gastaram indevidamente o nosso tempo, limitam intelectualmente o nosso trabalho, isolam a universidade socialmente e produzem essa desgraça na qual nós estamos metidos. Então agora vem um tempo que exige de nós socialmente, também permite, tira o universitário, o professor, o estudante, o aluno de graduação, da pós-graduação, do isolamento social que a universidade produz, porque lá fora estão massas pedindo solução para os problemas. Ainda que não estejam organizadas, ainda que não estejam formulando cabalmente a pergunta, estão colocando suas demandas e nós temos que nos abrir para esse tema. Abrir radicalmente. Então, o projeto de pesquisa de uma teoria marxista independente como um programa aberto para as ciências sociais na América Latina tem esse condicionamento, essas exigências. É assumir essa herança teórica organizada pelos conceitos de imperialismo, subdesenvolvimento, dependência e revolução e plasmar numa crítica sistemática a partir de um corpo teórico que nós herdamos, aberto para os temas do presente, para as exigências do presente. Isso sem nenhum constrangimento de se pensar a estratégia da Revolução Brasileira. O programa de pesquisa tem que estar sentado em cima disso. A sua vitalidade, eu quero dizer assim, não é que é, eu não quero deixar aqui que esse projeto de pesquisa está instrumentalizado pela esquerda, não, estou falando de uma outra coisa. Para ser potente teoricamente, para ser forte, para estar alimentado de um espírito científico, de uma prática científica, ele tem que estar vinculado com isso. Nós não estamos na escola de Frankfurt. Mas os caras da escola de Frankfurt sabiam qual era o problema, porque eles estavam na Alemanha em 33, 34, tiveram que sair tudo correndo. E como era um grupo razoavelmente pequeno, pôde sair e ir para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também, naquele contexto, venham para cá. Não tem problema nenhum. Mas estou lembrando aqui que um dos trabalhos do Marcuse nos Estados Unidos foi trabalhar nas políticas de, como é que chamaria, não sei se é essa expressão, desnazificação na Alemanha. E quando eles começaram a ver quem eram os generais, quem eram os empresários, quem eram os funcionários, etc., daqui a um pouco ele começou a observar que as autoridades estadunidenses começaram a boicotar, cortar e etc. E tal. E ele observou isso, os caras não estão interessados em desnazificar a Alemanha, estão interessados em ter a Alemanha sob controle no contexto da OTAN e etc. Tal, e stop, my dear. E parou. Percebe? O condicionamento social dos caras. Os caras vão indo e param. Então eu digo, esses condicionamentos são os essenciais para nós. E aí, eu sei que estou aqui pensando alto, eu quero dizer que esse desconhecimento, por exemplo, que eu alimentei até, vamos colocar aqui como marca, essa jornada de uma criminologia crítica, etc. e tal, coincide que, provavelmente, com a ignorância que uma grande parte de vocês tinham sobre esses temas das ciências sociais. E exatamente superar isso é que é a constituição desse programa de pesquisa amplo, que não pode ser feito sozinho, tem que ter o concurso de muita gente, mas tem que ter uma certa unidade teórica e tem que ter um certo propósito político explícito. E isso conspira contra o meio acadêmico que nós estamos colocados, porque o meio acadêmico tem suas regras. Mas isso só pode ser feito aqui. Os sindicatos não têm essa sacada, os partidos políticos são miseráveis teoricamente. Quero dizer aqui, olha,
Os partidos políticos são miseráveis teoricamente, os sindicatos deixaram de produzir teoria há muito tempo, a universidade também ocorreu empobrecimento, mas nós ainda temos o privilégio de ter algumas condições que permitem pensar isso de maneira mais razoavelmente articulada, com um grau de liberdade considerável. Quero recordar aqui uma coisa. O meu amigo Fábio Lopes, que é da Linguística, lá na Federal de Santa Catarina, nós organizamos um volume que saiu, que chama Crítica à Razão Acadêmica. Agora está saindo o volume 2. E ele escreveu um texto que se chama Sacrificação da Liberdade, nesse texto. É um texto de estilo literário, cujo fundamento é um só. Ele dizia o seguinte: o Kant, do Conflito das Faculdades, que é um livro também extraordinário para ler, está escrevendo e ele recebe, depois de soltar o texto, ele recebe uma carta do rei da Prússia. E não é uma carta precisamente amistosa. E ele responde essa carta. A edição que eu tenho está a carta e está a resposta do Kant. E o Kant, para se defender, já começa dizendo assim: não, o meu rei, o assunto é o seguinte, eu escrevi numa linguagem aqui que o povo não vai entender. Então o senhor já começa a ficar tranquilo por aí. E ele dá 3 alegações, não importa. E ele diz o seguinte: o Kant tinha que se comportar porque ele recebia carta do rei da Prússia. E não é, naturalmente, uma cartinha amistosa. É uma cartinha dizendo: olha, você está conspirando contra as bases filosóficas do poder político. Você está transgredindo aqui as teses canônicas do mundo religioso, está atacando isso. E isso aqui coloca em risco a sua segurança, porque está colocando em risco o nosso reino e o nosso poder. Bom, e ele diz o seguinte: então o Kant teve que ir lá tomar seus cuidados. E ele olhava para o cenário acadêmico nosso, universitário, e dizia assim: por que tamanho bom comportamento? Por que esse comportamento da prudência? Por que esse bom mocismo entre nós? Se nós estamos longe de receber uma carta do rei da Prússia. Primeiro, porque o rei da Prússia não existe mais. E segundo, porque a carta que a gente recebe é no máximo do presidente da CAPES. E é uma carta que dá um OB cobrando. ou da OB, se tu quiser, e se tu recebeu a carta da OB, tu vai dizer assim: tá bom, meu filho. Dane-se, cara. O que vai fazer? Vai tirar minha carteirinha? Não dá, né? Não tiraram do Cunha? Cunha é advogado. Caçaram? Eu quero dizer, só para dar um caso extremo, que nem naquele caso eu acho que tiraram. Não caçaram. Acho que não tem notícia disso. Não tem notícia? Não é um corporativismo teu? Não sei se seria ele. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu quero registrar é que nas universidades como as nossas, universidades públicas, de professores, alunos da graduação, da pós-graduação, nós temos uma condição tão privilegiada para pensar que é verdadeiramente extraordinário supor que alguém corre risco de fazer um programa com essas características que eu estou dizendo aqui. Eu vou dizer, risco muito próximo do zero. Muito próximo do zero. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham que ter prudência. Eu não estou dizendo que em determinadas circunstâncias as pessoas não tenham que retroceder. Mas eu estou dizendo que as pessoas não podem estar orientadas por essa conduta. Que existem momentos que exigem ousadia. E que nada vai nos acontecer. E que não há sentido para a gente sacrificar a nossa liberdade. Nós mesmos. Vamos fazer aqui a sacrificação da liberdade. Nós estamos com uma possibilidade imensa. É difícil. Mas eu concluiria com o seguinte: durante algum tempo, me permitam uma nota pessoal aqui, para não usar outro exemplo de ninguém. Nas greves, lá na Federal de Santa Catarina, nas greves nacionais dos professores,
Eu sempre estava metido no sindicato, desde o primeiro momento que entrei, era a luta contra o governo Fernando Henrique Cardoso, greves nacionais poderosíssimas, um grau de adesão extraordinário, etc, etc, etc. E depois, nas disputas para reitor, sempre aparecia alguém para bater nas minhas costas e dizer, pô, você foi muito valente, hein? Pô, que coisa extraordinária, que discurso. No conselho universitário, na frente do reitor, dizer tudo aquilo, na frente do pró-reitor. E no começo eu dizia, eu sou o xerife aqui do bairro. Eu sou muito, na linguagem da época, eu sou muito macho, velho. Comigo não tem. Depois eu fui me dando conta, eu disse assim, rapaz, aqui tem uma armadilha. A armadilha consiste no seguinte. Eu reputo isso a gente pode chamar assim uma lição moral, sem esse moralismo barato. Eu começava a pensar e dizer assim, rapaz, que incrível, né? Esse sujeito que me disse isso, ele goza da mesma condição que eu gozo. Eu tenho estabilidade no emprego, ele não está em estágio probatório, ele tem uma certa maturidade acadêmica, intelectual. A grande questão não é por que eu faço isso. A grande questão é por que a maioria absoluta não faz isso. Tendo condições plenas de exercer a sua liberdade, de atuar em consequência e de não eleger o heróizinho do bairro. Vamos eleger o herói, exatamente porque quero omitir a minha capacidade de fazer um ato heróico, chamemos assim. E eu acho que essa condição que nós temos privilegiada na universidade, de dar esse espaço. Sem que isso implique em aventureirismo, em irresponsabilidade profissional, em violar regras, etc. Mas ter essa ousadia. E dizer, sobretudo, que eu estou absolutamente convencido que entramos num tempo, numa conjuntura muito específica, muito particular, em que indica que essa crise não é uma crisezinha cíclica passageira, é uma crise que veio para ficar e que está exigindo de todos nós uma rapidez, uma contundência, um espírito científico e um compromisso que em outras épocas não exigiu. Agora isso está dado para nós. É quase como se dissesse assim, para aqueles que queriam um grande combate, esses são os dias. Esses são os dias que correm, são os dias que estão preparando um grande combate na sociedade brasileira. Eu digo, a nossa resposta nesse terreno teórico do trabalho, para se diferenciar do academicismo vulgar que nos domina, alienante que nos domina, neocolonizante que nos domina, é abraçar, a partir dessa tradição, um programa que tenha que ajudar a parir a Revolução Brasileira. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos dar início ao fim. Que pena, né? Quem dera. Estou me lembrando aqui de todo o tempo que eu dormi na faculdade de Direito. E eu dormi muito na faculdade de Direito. Acho que um estudante que não dorme na faculdade de Direito não está entendendo o que está acontecendo ali. As aulas de processo civil, eu dormia o sono dos justos, né? Era duas aulas assim que eu dormia bem, cara. Direito romano, né? Não vou nominar a professora para não ser ofensivo, né? Mas ela tinha uma voz tão doce assim, eu dormia, cara, era sensacional. Adorava direito romano, era genial. Processo civil, então, eu tinha sono, e aí era carteira, né? Não era assim, as cadeiras aqui normalmente das salas são horrorosas, assim. Poderiam ser perfeitamente, em outro contexto, cadeiras de tortura, porque você tem que sentar assim, empurrar uma prancha, um troço horrível. As cadeiras lá na Federal eram já moderninhas, né? Uma era nova, assim, novas carteiras, então você podia fazer direito. Ficava ali dormindo e dormia tão bem. Daí eu me dei conta, quando eu queria largar a faculdade, por que eu queria largar? Porque realmente o ensino do direito é muito pequeno, né? Muito medíocre. Você tem que aprender um léxico, uma gramática específica, algumas referências em latim, e depois
Enfim, alguém com mínima competência, com domínio técnico mais ou menos, e com um pouco de ética, que também não se exige muito no nosso meio, né? Eles riem, é riso, mas é riso nervoso, né? Porque sabe que é verdade. E a gente diz isso, né? Se as pessoas conhecessem como se fazem as decisões, os processos, é que nem a salsicha. Não, é muito pior. Se o povo soubesse como os juízes tomam as decisões, eles iam subir eles não iam esperar o elevador, eles subiam pelas escadas e arrancavam os olhos das órbitas, né, dos juízes, se eles soubessem como é que a vida deles é indignificada em cada processo, em cada cotidiano. Então a gente tem um cotidiano forense que é ainda pior, né? Então a aula é ruim, a prática é pior, e no entanto tem gente que consegue, sabe, surfar nesse ambiente, assim, fazer carreiras respeitáveis, né? Sai da aula, ou sai do gabinete, vai para a reunião do Rotary, de lá vai, sei lá, fazer... Quer dizer, o cara se inscreve nesse tipo de vida, assim, e ganha, e acumula broches e distinções, né? E um pouco por isso, porque o direito ele conseguiu, enfim, se envolver. Quem dera, né? Se todas as aulas pudessem ser as aulas do Nildo, né? Se a gente pudesse escolher os professores que vêm aqui, né? Já imaginou um lugar que você diz, não, aqui a gente vem para aprender, porque a gente faz os cursos, monta as jornadas, as pessoas vêm aprender, no mínimo, elas saem inspiradas. E aí, isso também era um pouco assim, da minha resistência em fazer aqueles mega... O jurista também tem dessa, faz aqueles congressos com hostess e promoters e etc. Está distribuindo, cobra R$800, R$900, R$3.000, faz isso, sei lá, nesses resorts, assim, sabe? Tipo, semana de direito tributário no Costão do Santinho, né? E nas costas do povinho, né? Enfim, e aí fazem esses troços, enfim. Nababescos, né? Ridículos. A muda. De acordo com quem está financiando. Eles vão fazer outra coisa também, né? Enfim. Porque a ideia do CPEC de te convidar, assim, todos os outros seminários que a gente já fez aqui, esse é o 5º, né? E eu já tenho uma programação para esse ano, como eu disse, nós vamos receber o professor Roger Matthews, que é um desses formadores da criminologia crítica, né? Um dos que estava lá no início, assim, lá no final da década de 70, para vir aqui em maio, junto com o encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica. Daí a gente vai receber o professor Nilo e a professora Vera Malaguti Batista, dias 14 e 15 de setembro, que são, enfim, né, figuras na política criminal, na criminologia, na história do direito penal, absolutamente fundamentais. E daí, em novembro, um curso para crítica criminológica do processo penal, porque o processo penal é onde acontece a sacanagem, sabe? Porque o direito penal ele estrutura o sistema de imputação, como é que alguém é responsável por uma coisa. Mas na dinâmica do processo é que acontece a instrumentalidade, em que você negocia, em que você tergiversa, em que você quer punir certas pessoas e outras não. Então, o processo é que tem que ser, sabe, hoje eu diria que o olhar criminológico tem que estar no processo. E nessa faculdade é interessante, porque aqui é um considerável atraso teórico, que hoje está sendo, eu acho, tem 2 professores aqui que estão recuperando isso, colocando de novo a USP num nível mais avançado de processo penal, mas tem uma coisa chamada teoria geral do processo aqui, que é muito forte e que representou um importante atraso aqui. E uma crítica criminológica à teoria geral do processo é algo que pode alavancar ainda mais, né? Enfim, eu estou falando isso porque você me falou que tem um pouco de coragem, né? E eu passei o estágio probatório, então dá para dizer certas coisas. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, com essa apresentação, é que eu não vou deixar para dizer palavras ao final, porque daí sei que você termina, a gente faz as perguntas e a gente encerra o nosso encontro, até porque, enfim, né, podem se encontrar nos corredores, discutir mais, etc. Então eu quero fazer um pouco o agradecimento aqui, dizendo que quando tem esses congressos de direito, assim, que são essas coisas nababescas, sabe, toda perfumadas, o cara vem aqui e fala 20 minutos, e 20 minutos não consegue nem avaliar intelectualmente alguém, quer dizer, o cara pode vir com um discurso muito fechadinho, você não sabe se ele sustenta isso, né? Agora, quando você expõe, eu disse isso, você traz alguém aqui 5 dias, né, num ambiente, e o cara se defende. 5 dias, você fala, não, aqui tem tá tudo pouco, né? Aqui, enfim, tem suporte. E aí, te ouvindo, assim, a tua clareza, né, que se expressa na tua forma de se expressar, de se colocar, que nos contagia, né, que nos emociona. Assim. Eu falei isso no primeiro dia um pouco assim, mas era muito verdade. Quando eu te vi no vídeo foi uma coisa magnética. Assim, eu falei, esse cara, ou ele está me enganando demais, ou ele sustenta esse troço. Aí eu fui ler o Colapso do Figurino e te mandei aquele e-mail, né? Disse, professor Nildo Orides, li o seu livro. Isso aqui é a coisa mais importante sobre a USP que eu já li. Né? E aí entendeu o lugar onde eu entrei. Porque até então
era assim, isso aqui é um lugar conservador, todo mundo dizia, né? Sei lá, tem Opus Dei, tem maçonaria. E eu aqui, assim, tentando me situar, fazendo as coisas, descobrindo qual que era o meu grupo, qual que era o outro. Quer dizer, o máximo da crítica era o furtadiano, e aí outro lado, né? E aí os comunistas, mas aí são ultra estigmatizados aqui, daí eu fiquei entendendo. Entrei nessa lógica, comecei a perceber, e eu falei, sabe o que? Sozinho eu não me sustento aqui. E eu preciso que essas pessoas que são a minha referência intelectual venham. Então eu trouxe todos eles, trouxe o Jolecínio dos Santos, que é o meu mestre, né? É o teu equivalente ao guerreiro. É o meu Jolecínio. Eu sempre vou falar do Jolecínio, né? E aí trouxe o Dom Jolecínio, vai lá ensinar direito penal para eles. E ele veio e deu um curso de direito penal. Daí eu trouxe o Zé Paulo Neto. Zé Paulo, ensina método para eles. Tem uns caras aí no direito que dizem que método não é importante. Claro que é importante. Você pode se rebelar contra o método, mas e o domínio do método? Como é que é isso, né? Que não é fácil se rebelar contra o método. Porque você tem que dominar o método, né? Para poder... Como a gente falou, você não supera uma tradição sem dominar antes. Então eu trouxe... E aquele curso do Zé Paulo, daí a gente ficou... Daí depois eu trouxe o Juarez Tavares, que esse grande, um filósofo enorme, né? Aí fiz questão de trazer aqui o professor Saulo de Carvalho, que é certamente a figura mais importante dessa juventude crinológica, se eu puder colocar juventude até os 45 anos aí, porque é como a juventude do PMDB, você já falou nas reuniões, assim, aparece um cara de 42 lá, juventude, partido jovem. Mas porque o Saulo é muito importante, porque o Saulo, nesse intervalo em que a ditadura emburreceu e criou um vácuo, né? Você pega assim, os professores que deveriam ter hoje 60 e tantos anos, eles não estão aí. Por quê? Porque os de verdade, os comprometidos com a Revolução, foram fazer pós-graduação na Europa. Alguns não voltaram. E os que voltaram, então, se você pega a história do direito penal e da criminologia, você tem pouquíssimos que têm idade entre 55 e 60. E 63. Por quê? Porque esses caras não estavam para se formar ali. E aí você lê isso na biografia da bibliografia em direito penal, você vê que tem um espaço ali em que nós emburrecemos. Né? E aí aparecem certos autores que escrevem manuais assim, ordinários, fisiológicos, sem nenhum tipo de densidade, só para ser o suficientemente palatável para viabilizar um direito penal que funciona para a ditadura e funciona hoje, ou seja, não funciona. Então como é que a gente continua estudando esses caras? Então volta o direito penal científico e forma uma primeira geração. Eu sou, digamos, aí estou com 35, fazer 35, eu sou essa primeira geração que o Juarez Cirino formou, mas o Juarez agora está com 74, ou seja, deveria ter gente no meio, e não tem. Então eu chamei o Saulo para concluir isso, o Saulo é o cara que volta, que traz isso de volta. E o Saulo deu esse curso que foi sensacional, fazendo essa prospecção, né, das origens da criminologia crítica num percurso epistemológico muito meticuloso e cuidadoso. Então, e aí você inaugura para nós 2017, ou seja, olha só o que vem por aí. Né? Você coloca um standard aqui que reafirma o nosso compromisso de fazer cursos cada vez mais beligerantes, críticos, mas também que nos tirem da zona de conforto. Não adianta eu chamar alguém aqui para destilar, né, para puxar o fio da meada numa meada que todo mundo conhece. Né? A gente tem que sair da zona de conforto. A criminologia crítica no Brasil está se empobrecendo, eu acho, teoricamente, porque ela está se ensimesmando, ela está produzindo para si mesma. E está criando quase uma linguagem daí cifrada para criminólogos críticos da crítica crítica. Não dá. Né? Se é para ser crítico, tem que ser crítico radical. E acho que a teoria marxista da dependência é o elemento central. Como o nosso encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica vai ser para uma criminologia crítica brasileira, eu vou perguntar, porque vão vir todos os professores do Brasil inteiro aqui. E eu quero saber para eles, vocês já ouviram falar do Guerreiro Ramos? Já ouviram falar do Gunder Frank? Já ouviram falar do Vânia Bambita? Né? Já leram o Nildo? Porque, então, você não pode ignorar o Nildo, você não pode ignorar a Vânia Bambita, você não pode o Rui Mauro Marinho, não pode. Você está falando o quê? Criminologia crítica brasileira? Qual é a matriz disso? Entende? Então, dessa pergunta eles não vão escapar. E isso é importante para nós. Porque uma criminologia crítica brasileira para quê? Para poder fazer doutorado lá fora? Isso eu te dou um roteiro para fazer isso. Leia isso, e eles vão te achar o máximo lá. Ainda mais fazendo pesquisa sobre nós aqui, de maneira bem... Sabe? Não, vou dissertar sobre esses homenzinhos que vivem aqui nessa terra tropical. Né? Os seus hábitos peculiares. Veja como eles se organizam. Né? Quer dizer, eles querem essa curiosidade. É quase um fetiche. Né? Como é que esse homem tropical aí no caos pratica crimes e convive em sociedade? Né? Mas, se você quiser abastecer eles com isso, melhor ainda se o marco teórico for deles. Quer dizer, nos diga, aqui na Europa, como é que nós explicamos vocês melhor que vocês mesmos. Isso é o centro da criminologia no Brasil hoje. Né? Ou senão, o centro é muito dela. Né? Então, para que a criminologia crítica não se... É fundamental que esteja aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Sabe quando eu fui te procurar lá em Florianópolis, eu tava tremendo, assim, eu falei, ai, ele vai me achar um idiota aqui. Aquela coisa, fica quieto e não deixa tão óbvio, né, a tua pobreza teórica, né? Deixa ele falar. Mas ele ficava me perguntando, mas me conta, como é que você entrou na USP? Eu desconfiado, né? Você veio de lá? Você se formou lá? Eu falei, não, foi um acidente, fiz sem querer. Aí ele veio dizer, não acredito nisso. Não, não é verdade. Não é assim, ninguém entra na prova. Eu falei, te juro, caiu uma pergunta que eu sabia. Né? Eu fiz uma prova muito boa e deu certo, né? Mas você vai lembrar isso que eu te disse, mas não sou eu, Nildo, são eles, né? Porque os alunos daqui são tão bons que às vezes eles são até meio arrogantes, sabe? Porque eu sou bom, eles são muito bons, mas eles não são intelectualmente desafiados, eu acho. Porque daí ele entra no curso de Direito, no primeiro ano ele saca uma baba que é. Ah, então vai fazer isso certinho? Eu estudo na véspera, eu passo. Quem que não tira 5 para passar? A média é 5, de 0 a 10, os caras tiram 5, eles passam. Quem não tira 5 estudando em véspera? E eu fico pensando, pô, mas, sabe, se essa é a nata, ou pelo menos a maior parte disso aqui, né, que espero que mude, se proletarize, mas isso aqui é a nata da burguesia paulistana. Os caras que estudam em colégio com o nome de santo e fazem 4 línguas. Se esses caras têm capacidade, eles não são desafiados. Mas eu sei que não são, porque eu também dormia nas aulas de processo. Eu também dormia nas aulas de romano. Eu também entendia, né, que não, nada contra o processo civil e direito romano, mas para mim não me interessava. Provavelmente vocês também não, porque vocês estão aqui sexta-feira à noite, né? E para quem está aqui sexta-feira à noite, isso aqui é mais importante. Então, obrigado. Eu acho que para mim, pessoalmente, é muito importante. Eu vou recordar com muito carinho da tua vinda para cá. Não só, enfim, por tudo, pela cumplicidade, por tudo que foi essa jornada. Muito obrigado. E a vocês, né, que fizeram esse curso como tal. E, enfim, passo a palavra ao Nildo para que faça as considerações finais dele. Muito obrigado.